E o Flamengo, hein? Perdeu para o Santos do Neymar e o Felipe pôs um ponto final no problema com o Pedro. Então a culpa é muito dele. E ao invés de ficar fazendo toda essa palhaçada... Sobre isso, da minha parte técnica, o que eu falei já está totalmente encerrado. Vamos direto ao ponto. Veja o momento em que o jornalista faz a pergunta ao Felipe Luiz sobre o Pedro, mas o treinador evita comentar o assunto. Se liga aí. Felipe, não tem como não te perguntar, hoje é o segundo jogo que o Pedro fica de fora, o Pedro não é relacionado. Eu queria saber um pouco de você, como é que foi a semana, o que rolou durante a semana. A gente teve notícias de uma possível reunião entre vocês, interna no grupo. Eu queria saber como foi a semana, o motivo, novamente, da ausência do Pedro, e se agora que o Bruno Henrique está suspenso contra o Fluminense, tomou o terceiro amarelo hoje, se você conta com o retorno do Pedro para o fim de semana. Obrigado. Bom, o assunto do Pedro é um assunto já encerrado, um assunto que eu já falei tudo que tinha que falar na coletiva, ele também já se posicionou, é um assunto encerrado, agora só a única coisa que nos resta é trabalhar os dois e poder ajudar o Flamengo. Felipe, apesar de ser um assunto encerrado, só quero uma questão que não tem nem muito a ver com o Pedro, tem mais a ver com o departamento de futebol. O jogador soltou uma nota, na nota ele se mostra totalmente chateado com o departamento de futebol por aquela conversa vazada de um membro do departamento de futebol oferecendo um jogador num valor muito abaixo até do que a gente costuma pensar em uma venda dele do Flamengo. Na sua coletiva do sábado, você sugeriu a ele que ele procurasse os companheiros e pedisse desculpa pelo comportamento dele no treino. Queria saber se você também sugeriu aos membros do departamento de futebol, ou ao membro do departamento de futebol, ou ao chefe do departamento de futebol, que conversasse com o Pedro para tentar resolver essa situação, quem sabe até pedir desculpa para o jogador. Obrigado. Bom, sinto muito, eu repito, né, um assunto do meu caso totalmente encerrado. Prefiro não opinar sobre isso é um assunto para o pessoal da diretoria, para você fazer diretamente para eles. Sobre isso, da minha parte técnica, o que eu falei já está totalmente encerrado. Já o paparazzo rubro-negro explicou quem, de fato, teve culpa nessa crise no Flamengo. Acabei meu pós-jogo agora no YouTube, falei lá bastante sobre o José Boto, né, o dirigente português que está aqui trabalhando no Flamengo. Falei sobre o que ele fez nas últimas semanas, porque aí está além de questão de mudança do time, de substituição, que eu acho que poderia ter tirado o Plata mais cedo no jogo. Aí o Flamengo até jogou melhor no primeiro tempo, no segundo tempo o time piorou depois da saída do Alan, mas eu quero falar especificamente do que esse senhor gerou dentro do Flamengo, o José Boto. Depreciando o valor do jogador, do Pedro, causando toda essa situação. Ele não tem culpa do jornalista ter vazado. Ele falou, fica de papinho torto, passando coisa para um, coisa para outro, cortina de fumaça, aí inventa o Depou, inventou o Depou, passou para jornalista o nome do Depou, inventou o Depou, inventou Ezequiel Barco, aí quando a torcida gostou começou a tentar. Vamos tentar. A torcida gostou, vamos tentar. Aí inventa o nome, o verdadeiro que queriam trazer era o Mickey. Teve até a aprovação do Felipe Luiz, mas o Mickey irlandês eles queriam, né? Que não veio por causa da pressão da torcida. Queriam negociar o Matheus Gonçalves. Cara, é muita besteira. Agora, o pior de tudo que esse dirigente faz é ficar de papo torto com um, com o outro, tenta tirar um jornalista de uma informação e passa para outro, aí passa errado, inventa história para cá, inventa para lá. Cara, eu nunca vi um dirigente do Flamengo fazendo o que esse senhor está fazendo. E eu nunca vi um cara que fosse tão ruim em contratação. O Flamengo precisa de contratação. O Flamengo, independente de qualquer coisa, o Flamengo nesse momento, o Pedro não vai pro jogo. Eu já falei que por mim tem que recuperar o Pedro também tem que parar com mimimi, treinar e se colocar em condição pro Felipe botar ele para jogar. Mas tudo isso aí já começa lá no Mundial, quando não jogou contra o Bayern, antes do negócio do Boto. Mas o Boto piorou, o Boto aumentou, jogou óleo nessa fogueira aí, tá? Então a culpa é muito dele. E ao invés de ficar fazendo toda essa palhaçada, ele tinha que contratar. Ao invés de ficar soltando cortina de fumaça, passando informaçãozinha para jornalista para cá, para lá, inventando história. Contratar que é bom, nada, né, seu Boto? Nada, até agora nada. Trouxe o jogador que queria jogar no Flamengo, Jorginho, Danilo.
Contratação mesmo foi Juninho, né? E queria trazer o Mickey irlandês. Mas me parece que o Pedro, ele faz uma coisa que não é legal pro futebol. É uma coisa chata, é uma coisa assim... Eu entendo o Felipe Luiz, ele faz gols, sabe? O cara faz muitos gols. O cara tem 33 gols, 50 gols. O cara faz muito gol. Exagera, né? Ele exagera de fazer gols, cara. E não é legal. O legal é você dar o primeiro combate. O legal é você marcar o zagueiro. Fazer gol, centroavante, é uma merdinha. Né? Porque assim, aí o Felipe Luiz entendeu que o Pedro, que é um baita do centroavante, um dos melhores centroavantes dos últimos tempos, ele faz uma coisa que não é legal, cara. Ele faz gol. Quem tem que ser técnico é o zagueiro. É, isso. O centroavante não precisa. É, porque o centroavante que tá lá, que ele tem que estar pra fazer gol, não, mas é o treinador Felipe Luiz que inventou a bola. Ele inventou a bola, inventou muitas outras coisas também, né? Ele quer que o Pedro marque, dê o primeiro combate. Legal. Parabéns, Felipe Luiz. Nossa, o Pedro é muito ruim, cara. É que ele faz muitos gols, cara. E o cara machucou o joelho, voltou rapidinho, voltou fazendo gols. Mas ele faz uma coisa que não é legal. Gols, né? Pedro Raul, que é bom, né? O Hector Hernandes, que é bom, né? O Tigrinho sem dente do Palmeiras, que é tigre sem dente, é dente de leite. Os caras contrataram lá do Palmeiras um tigrinho dente de leite. Você tira ele, você tira o dentinho dele, que é o Vitor Roque. É, o Vitor Roque que é legal, marca todo mundo, dá carrinho, corre com aquela bunda que é o tamanho da minha bunda, aquela bunda grande, né? E corre e vai pra lá, e não sei o quê, não faz gol, mas é titular. O Flaco Lopes que faz gol é reserva. Legal. Eu acho que o futebol tá bem legal, tá muito legal. O Pedro tem que dar combate. Eu queria falar um pouquinho sobre essa sequência agora do Campeonato Brasileiro, olhando um pouco para frente. Essa é só a segunda derrota em 13 jogos, enfim, é um campeonato muito longo e sempre em entrevista coletiva os treinadores falam, né, da importância de vencer em casa. Às vezes o empate fora também é bom. Hoje, enfim, acabou sendo uma derrota, mas queria que você falasse um pouco sobre essa sequência, porque agora o Flamengo tem a liderança ameaçada, né? O Cruzeiro joga amanhã, enfim. Queria saber se você fica ali olhando a tabela, fica fazendo conta, tem clássico com o Fluminense, que é o próximo jogo. Você, como treinador, fica observando muito isso, fica se prendendo a isso ou deixa rolar e não olha tanto para a tabela? Não, olhamos os resultados. Que acontece, por exemplo, hoje já tem outros jogos, olhamos os outros resultados e vemos como estamos, mas a única coisa que está ao nosso alcance é fazer a nossa parte, né? Então hoje infelizmente não fizemos a nossa parte, é um daqueles jogos onde o adversário conseguiu vencer na sua casa, um jogo que daqueles, infelizmente, né, achávamos que poderíamos conquistar pontos aqui dentro, mas sempre é muito difícil jogar aqui na Vila, num time tão bem treinado e com um jogador tão determinante como o Neymar. Então, esses jogos se entende com que não normal, mas que pode acontecer de você perder algum ponto. Mas o campeonato é muito longo, como você falou, nós temos que rapidamente reerguer e levantar o ânimo, que temos um clássico domingo, um adversário que também vem muito motivado, né, do grande mundial que fez e nunca é fácil jogar contra o Fluminense. E aí, fãs de esporte, agora eu quero saber de você, na sua opinião, quem é o verdadeiro culpado por essa crise no Flamengo? Felipe Luiz, que tentou segurar a bronca? Ou José Botto, que estaria criando confusão nos bastidores com informações duvidosas? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera e o porquê, que eu vou fixar o melhor comentário para todo mundo que chegar ao vídeo ler. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like para fortalecer nosso trabalho e continuar trazendo conteúdos como esse. Que Deus te abençoe e até a próxima!